Então vamos dar sequência, aqui vai vir o painel com a pergunta, né? Então o painel você vai colocar JOptionPane, é uma caixa de entrada. Então ponto show input dialog, isso eu já ensinei. É uma caixa de entrada para texto aqui. E aqui eu faço a pergunta ali, né? Qual a largura X? Pronto. Qual a largura X? Perfeito. Vou copiar isso aqui para ganhar tempo. Já vou até colocar o ponto e vírgula aqui no final, senão ele vai me dar um erro ali na hora de compilar. E aqui, qual a largura y? A mesma coisa. Perfeito. Então, tenho as duas perguntas aqui. Né? Só que, o que acontece? Na variável, largura x, largura y, ela não pode, de forma alguma, receber esses valores. Esses valores eles vão entrar nessas caixas de diálogo que vai aparecer. Ela tem que receber aqui na variável o meu valor da variável da string x e da string y. Mas simplesmente eu posso colocar isso aqui assim, ó? Não, porque é aquilo que eu falei. Aqui eu vou digitar a largura, por exemplo, 30. Esse 30 vai ser passado aqui ó, como um valor de string. E aí dá erro, porque aqui eu estou recebendo para essa variável largura x, que é do tipo double, o valor reais, que é o valor geralmente, realmente aí do tipo double. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar um método que chama double.parseDouble. O que é isso? Eu pego um valor qualquer, né, ele pode vir em forma de inteiro, em forma de string, e converto ele para um valor double. Então eu estou pegando o valor recebido da minha, não da minha variável peso, né, da minha variável x aqui, ó, e estou convertendo ele em um valor double. Então aqui ele está recebendo aquele valor que eu lancei na caixa de texto, que até então era um string, e passou a ser um valor double. Aqui é a mesma coisa, eu vou copiar e vou colar, passando aqui o meu valor y para ele. Perfeito. Vamos testar se até então está funcionando. Depois nós vamos colocar também para ser apresentado isso aí, né, o resultado aqui, em uma caixa de diálogo. Vamos compilar novamente para ver se não tem erro. Ok. Vou limpar a área aqui já já. Tem erro. Então ele está me dando alguns erros aqui de falta de ponto e vírgula. Já vou até olhar isso ali. Vou dar um CLS para limpar. Dando a esquecer esses ponto e vírgula aí é difícil. Então aqui em cima não. É, ué, tá certinho. Como eu não li, né? Por isso que a gente tem que ler o erro. Eu não li o erro, eu não estou sabendo aqui aonde ele está apontando para mim aquele erro. Então vou compilar de novo. Vamos ver aqui, vamos ler com calma o erro que vai ser apresentado para a gente aqui. Ele está dando um erro nessa linha aqui. Eu comi um pedaço aqui, né? JOption pane. A pressa aí fez eu engolir esse pedaço aqui. Então não coloquei o painel certinho, ele deu um erro. Vamos ver se era só isso. Ctrl S. Vamos executar aqui novamente. Ok. Vamos visualizar. Perfeito. Java área. Ah, opa, agora deu. Qual a largura X? A largura X, vamos supor que é 10. E a largura Y é 3. Então ele vai dar 30 ali no resultado. A área quadrada é de 30 metros quadrados. Não é uma área ideal porque ele fez aquele teste condicional. Só é ideal se tiver entre 40 e 60. Ok, tudo funcionando normal. Se eu quiser que o meu texto aqui, nesses dois textos, eles sejam apresentados também em uma caixa de diálogo, mas agora não uma caixa input, porque a input, como eu já expliquei, é para entrada de texto, eu vou utilizar, né, o mesmo padrão aqui do painel, mas só que não vai ser uma input diálogo. Então vou colar aqui na frente, né, da minha variável string. Não vou precisar, né, dessas variáveis aqui. Eu vou até minimizar elas depois. E aqui vai ser, né, JOptionPane. Opa, quebrei errado aqui. Deixa eu desfazer para quebrar certo o valor dela. É antes aqui de string. JOptionPane show aqui não input, né? Nós temos um show message, porque é o tipo de caixa de entrada de mensagem. Então, message dialog. Essa variável, esse método, ele recebe aqui duas opções. Eu já falei. A primeira é nula, né? Nós não vamos ter aqui nenhuma opção de início. E a segunda é a mensagem que eu quero que apareça, né? O que eu quero que apareça de mensagem naquela caixa de diálogo. Eu tenho duas variáveis aqui embaixo. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho a área ideal,
que é a minha área aqui, e eu tenho também a outra variável de mensagem, que fala ali se foi ou não, né, se está ou não entre uma área ideal. O que eu devo fazer aqui, então, é criar uma variável, vou chamar ela de mensagem, e falar que essa minha variável mensagem, ou nem preciso de criar uma variável além, né, eu já tenho aqui as minhas outras variáveis, eu já tenho, na verdade, a variável mensagem, que é o MSG aqui em cima, feito, né, em string, eu posso simplesmente definir que essa minha string, ela vai receber um valor, que são esses dois valores aqui. Então, vou colocar isso aqui, ó, aqui embaixo. Agora eu estou vendo que está tudo desorganizado aqui, porque ele só pode dar para mim o valor. Deixa eu deletar aqui. Ele só pode dar para mim aquele valor ali se ele, depois que ele fizer, né, a condição aqui, ó. Então, só vai mostrar esse painel depois que ele fizer a condição. Aqui em cima, eu não tenho ainda essa variável criada. Vou criar ela logo aqui abaixo dessa string, que fala a minha área aqui ideal e não ideal. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Perfeito. Vou dar um espaço aqui. O que eu vou fazer aqui vai ser pegar a minha variável de mensagem e falar que ela recebe esse texto aqui, né, esse texto, a área, etc, etc, etc aqui, mais, né, então vamos colar ele, mais o texto que fala se a área é ou não uma área ideal. Então aqui na verdade ele fala, primeiro aqui ele está falando que a área é uma área, mensagem é o resultado aqui de cima, então ele está falando que é ideal. Mas antes eu tinha também aqui, ó, que esse system out print aqui, ele está me falando isso. Mas antes eu tinha também falando o tamanho da área, então eu vou colocar ela antes aqui, ó. Tudo isso, não tem problema, é só colocar o mais que ele vai concatenando. Então o tamanho da área e aí eu concateno aqui, ó, mais aquela minha outra variável que eu tinha ali em cima, que é a área aqui, mais o outro texto. E na hora de exibir, eu mando ele exibir a minha variável mensagem. O que é isso? Essa variável mensagem, ela pega toda essa string, vai dar tudo certinho, ele vai exibir ela para mim de forma correta. Eu não preciso mais dessa linha aqui. Vamos testar? Ctrl S e vamos mandar ele compilar. Tá falando que faltou aqui ou sobrou algum mais aqui. Vamos ver, o tamanho da área aí aqui eu concatenei com a minha variável, certo? Depois a área é uma mais mensagem. Opa, aqui tá faltando mesmo, tá sobrando aqui o que não existe. Ctrl S, vamos lá novamente. Compilar. Ele vai pedir os valores, né? Vamos executar. Perfeito, o valor aqui vamos colocar 10 e 6, para ele dar uma área ideal, 10 e 6. Então, o tamanho da área é 60, a área é uma área ideal. Perfeito. Próxima aula a gente dá sequência.